Hoje o nosso tema vai ser sobre a cosmologia, porque é praticamente a própria sequência do livro, que o livro fala que é importante os seres humanos entenderem o que vem de cima para baixo, e não daqui para lá, como a gente está acostumado a fazer, porque aí você vai melhor entender a lógica da criação, por que a existência de tudo isso daqui. Essa é uma iniciativa de 4 pessoas, 4 leitores do livro de Urântia, que é o Carlos, que está sentado aí, o André, o Caio, o Gabriel e eu. E eu vou reforçar aquilo que nós falamos no primeiro encontro. O nosso objetivo é simplesmente informar o que tem o livro. Nós não temos nenhuma expectativa que as pessoas venham a ler, de criar religiões, de fazer crenças, o que quer que seja. Esse livro, ele causou um grande impacto em muitos de nós. Então hoje você tem a corrente católica, que acha que você ressuscita com o corpo, você tem a corrente espírita, que acha que você reencarna, você tem a corrente oriental, que diz que você transmigra, que você pode virar vidro, que você pode virar qualquer outra coisa. Independente das nossas crenças, existe uma verdade. Qual é essa verdade? Então o livro sugere o que acontece com a vida após a morte. Só vou saber se é verdade o dia que eu morrer. Não vai ter jeito. Muito bem, a nossa agenda hoje eu vou fazer uma pequena retrospectiva sobre o que é o livro de Urântia para os que não conhecem, que o Carlos já apresentou, depois a gente disponibiliza as palestras para os que quiserem. Falar sobre os níveis espaciais do universo, o que vem a ser o universo mestre, o grande universo, a ilha do paraíso. Esse foi o meu maior choque, né? Você fala, ilha de paraíso, existe isso? Eu pensei que fosse coisa da Bíblia, né? O universo central, os super-universos. Aqui tem uma coisa super curiosa que o livro esclarece: por que o 7 é fundamental em toda a criação? E hoje todo mundo pensa milhares de coisas a respeito do número 7, o número 1, o número 3, o número 10, ficam divagando. A realidade é tão simples, tão fácil, e a gente tem uma capacidade de divagar enorme. Qual é essa organização dos 7 superuniversos? Tem algumas curiosidades sobre a criação que é super bacana a gente entender o que acontece tanto no universo como um todo, como no próprio universo, no super-universo do nosso universo. E o que está acontecendo no espaço exterior? Para vocês terem uma ideia, os cientistas, com esses telescópios de grande profundidade, eles já descobriram o espaço exterior. E eles afirmaram faz um tempo atrás que esse espaço, o universo está em expansão, porque ele vê que é um caos. Mas não é assim, é um caos por alguma razão. É que eles conseguem ver através do telescópio aquela parte do universo que está se expandindo. Mas e ele acha que o universo vai se expandir indefinidamente. Ele não entende aonde começa esse universo e por que a gente tem esses círculos externos de desenvolvimento. Quando uma vida é implantada num planeta, quando chega a vida num planeta, esta vida, ela começa a evoluir segundo as ferramentas que ela tem disponível naquele planeta. Então os nossos antepassados temiam os trovões, eles tremiam a chuva, eles queriam negociar com os deuses a colheita, porque se chovesse demais eles passariam fome. E aí você começa a criar uma série de mitos e de crenças a respeito da natureza, porque você não tem conhecimento. E foi assim quando o início da nossa civilização humana, a humana é o ser humano consciente. A civilização do planeta em si tem 300, 400 milhões, quando começou a primeira parte de vida. Mas quando você olha a civilização humana, eles começaram a se desenvolver, e esse desenvolvimento é muito lento. Então, de tempos em tempos, como parte do processo evolutivo do cosmos como um todo, chegam seres que fazem revelações que são compatíveis com aquele nível de consciência daquelas pessoas. Então eles tiram muitas das crenças, eles tiram muito dos mitos e falam, olha, isso daqui é assim. Isso eleva o nível de consciência daquela humanidade. E assim vai indo, paulatinamente, e esse é o processo evolutivo, passo a passo, você vai tendo as revelações e o que vai fazendo, como a gente está no universo evolucionário, que as pessoas e o planeta evoluam como um todo. Pois bem, a nossa primeira revelação que veio, ela veio através do príncipe planetário. Existe um príncipe planetário, tem
tem esses nomes bonitos, mas é um cara que vem administrar isso aqui, em outras palavras. E ele chegou a 500 mil anos atrás, caso raro, onde já tinham 6 raças na humanidade e 500 milhões de seres humanos absolutamente primitivos. E essa foi a primeira revelação passada aos seres humanos. Basicamente, quando ele veio dizer que existia um Deus. Porque até então o homem não sabia se existia um Deus. Deus para o homem era as forças, era a chuva, era o sol. Então ele veio começar a criar a consciência do ser humano a respeito de um Deus, a respeito de uma trindade, a respeito de que havia alguma força acima daquilo que ele via na natureza de uma forma geral. Por exemplo, para que serviria uma revelação agora? É só para eu brincar o que eu falei para vocês. Qual é o verdadeiro objetivo da morte? O que acontece após a morte? Isso precisa de uma revelação. Quem está certo? É o budismo, é o catolicismo, é o espiritismo? Quem está certo? Existe uma verdade independentemente das nossas crenças. No passado, a humanidade acreditava que o Sol girava em torno da Terra, e aquilo era uma crença, mas a verdade é, depois de muito tempo, eles descobriram a verdade. Então, esta é a eliminação de erro que uma revelação traz. Ela coordena os fatos e observações conhecidas ou prestes a serem conhecidas. Por exemplo, o livro chegou em 35. Os reveladores falaram assim: o mundo vai passar por turbulências, publique somente depois, tal. Veio a Segunda Guerra Mundial 5 anos depois. Ponto. Quer dizer, eles já sabem de alguma coisa que vai acontecer. Eles não predizem o futuro, eles não podem interferir no livre-arbítrio da humanidade, mas tem coisas que eles falam assim: olha, o caminho é esse. O resgate de partes importantes do conhecimento perdido relativo a acontecimentos de épocas no passado distante. Hoje a nossa antropologia é uma das coisas muito confusas. Aonde surgiu o homem? Que lugar surgiu o homem? Quem é o ser humano? Como é que ele foi colocado na Terra? Existe uma enorme confusão também a respeito disso. Cada hora você acha evidências diferentes. Agora acharam homens anteriores, falam, não é possível o que descobriram agora. Então o livro revela e fala o que aconteceu de verdade naquela parte. Fornecimento de informações que irão preencher lacunas importantes no conhecimento adquirido e apresentar dados cósmicos de modo a iluminar ensinamentos espirituais contidos na revelação que o acompanha. Até o presente momento foram feitas 5 revelações da humanidade, segundo o livro de Urântia. A primeira foi quando o príncipe planetário chegou a 500 mil anos. A segunda foi a vinda de Adão e Eva como elevadores biológicos há 38 mil anos atrás. A terceira, o Melquisedeque de Salém há 4 mil anos. A bem da verdade, a função dele foi preparar a vinda de Cristo para cá, porque se a humanidade perdesse a centelha, o espírito do que é Deus, Trindade, Cristo não poderia vir. Os ensinamentos de Jesus, dados há 2014 anos atrás, e o livro de Urântia, que chegou a 75 anos. O que contém o livro de Urântia? O livro de Urântia é dividido em 4 partes. A primeira parte é o universo central e os superuniversos. Então ele explica o que está fora daqui, como é constituído isso daí. A segunda parte ele fala especificamente do universo local, como o nosso universo foi formado. A terceira parte ele explica a história de Urântia, como Urântia é o nome do nosso planeta cosmicamente, como o Urântia foi formado, como a vida se estabeleceu aqui, como esta vida evoluiu desde os animais até chegar à vida inteligente dos seres humanos e qual é o caminho que a gente tem que continuar, e a vida, os ensinamentos de Jesus. E aqui eu vou ler uma parte do livro, porque são os dizeres do livro, é importante para não ter a minha interpretação pessoal. O livro fala assim: a vastidão da criação imensa do Pai Universal está fora do alcance da imaginação finita. A enormidade do universo mestre assombra até mesmo noções da minha ordem de seres. Vou explicar que ser é esse. A mente mortal, contudo, muito pode ser ensinado sobre o plano e os arranjos dos universos. Vós podeis conhecer algo da organização física deles e da sua maravilhosa administração. Podeis aprender muito acerca dos vários grupos de seres inteligentes que habitam os 7 superuniversos do tempo e o universo central da eternidade.
Pelo estudo da lei física e da observação dos reinos estelares, estamos convencidos de que o Criador infinito ainda não está manifestado em finalidade de expressão. Pessoal, veja que coisa bárbara. Olha o que ele escreve aqui, ó, pelo estudo das leis físicas. O que significa? Que mesmo eles não sabem tudo. Eles estão em desenvolvimento. Se estudamos aqui, eles estudam lá. Então, eles estudam e chegaram à conclusão que o Criador ainda não está manifestado. É só você começar a ler, entender e falar, nossa, aquela história do Hermes, o Trismegisto, sério, o que é em cima é igual a embaixo, e é verdade. Quem é esse ser que faz essa revelação? Ele é um chamado perfeccionador da sabedoria, ele é um ser criado pela terceira pessoa da Trindade, e a função dele é personificar a sabedoria da divindade nos superuniversos. Muito bem, quais são os níveis espaciais do universo então? Agora a gente começa a entrar em desenhos, porque senão fica muito difícil. Aí o que o livro fala, né? Partindo do paraíso para fora. Qual a primeira coisa curiosa que está escrito aí? Paraíso. Mas veja bem, tá bom, você tem 7 bilhões de seres, 7 bilhões de verdades diferentes. Existe uma verdade que é a verdade. Apesar da minha crença, apesar daquilo que eu penso. Essa cadeira é igual para os 7 bilhões de seres, independente de qualquer coisa. A ilha central é isso aqui, ó. É isso aqui. Isto é a ilha central do paraíso. Se nós sairmos da ilha central para fora, a gente vai encontrar o universo central chamado de Avona. Isso é o universo central. Então, é o segundo, ilha do paraíso, universo central. Terceira coisa, nós vamos encontrar os superuniversos. E quarta coisa, o espaço exterior, que depois vou mostrar melhor para vocês aqui. Tudo bem? Fez sentido? Por que é assim, pessoal? Por que tem que ser assim? Se a lei da gravidade existe, isso tem que partir de algum lugar. Como eu falei, tudo é físico na criação. Isto tem que sair de algum lugar. Alguém tem que estar sustentando tudo isso daqui. Não tem. Se você parar para pensar no cosmos sem isso, é nada. É como esta sala vazia, não tem nada. Aqui é uma outra forma de ver. Então eu peguei e rebati isso reto para vocês entenderem. Ó, Ilha do Paraíso, universo central, os 7 superuniversos e o espaço exterior. Dá para ter noção da grandiosidade que é isso? O universo mestre é composto pelo universo central e divino, que é a Ilha do Paraíso, mais Avona, que é a ilha central, e mais os superuniversos e as áreas externas. Tudo isso daqui é chamado de universo mestre. Então, caso quem venha ler o livro, quando falar universo mestre, você está se referindo ao total da criação conhecida. Tudo. Isso é uma outra forma de representar que eu acho muito bonita. A forma como representar é muito, digamos assim, certinha, linear, mas ela dá uma grande noção da dimensão disso daqui em relação aos universos todos. Né? Da Ilha do Paraíso, o universo central, e os 7 superuniversos envolvidos numa esfera aqui. Eu acho que isso dá uma noção bastante clara para a mente nossa entender, que é bem parecido com as pétalas de uma flor. Se você olhar o girassol, é igualzinho. Né? Você tem a parte central e aí você tem as pétalas que vão pelo lado. Bom, o que é a Ilha do Paraíso? O que vem a ser essa Ilha do Paraíso que tanto se fala? É o centro eterno do universo de universos e a morada da deidade. Não é Deus. Se este ser que criou tudo isso sair da ilha, o universo puft. Porque ele é o controlador e o centro de tudo isso. É o maior corpo físico da criação universal. Ele ocupa um local físico universo, mas não depende do espaço nem do tempo, é óbvio. Sem ele não existe espaço e tempo. Então, onde ele se colocar, ele passa a existir. E todas as criaturas dos 7 superuniversos ocupariam apenas 4% da área reservada do paraíso, para vocês terem uma ideia. O paraíso, bem da verdade, é dividido em 2 partes. O que ele chama é que nem um prato. Ele não é uma coisa redonda, ele é um prato assim. E tem a parte superior, que é a morada das deidades, e a parte inferior, onde há o controle de todas as energias que são os circuitos energéticos que andam pelo universo.
tudo nessa parte inferior. Tá? O paraíso não é uma parte da criação universal, nem uma parte real do universo eterno de Avona. É eterno, estacionário. Aqui a gente vai começar a entender as leis da física. Ele é estacionário, ele não é temporal. O paraíso não tem movimento, sendo a única coisa estacionária em todo o cosmos. A ilha tem uma localização no universo, mas nenhuma posição do espaço. Quem me explica isso? Como é que nós temos essa forma física? Isso foi criado ao acaso? Não. Isso existem seres que estão pensando e criando essas formas físicas. Também não é acaso. Para a ciência, tudo é acaso. Tá bom, é um ponto de vista que nós temos agora. Tomara que um dia se chegue a ver que talvez não seja tudo acaso. Que existe um plano universal que parte do paraíso que trabalha tudo isso. A ilha do paraíso, o que é a ilha do paraíso? Aí você fala, bom, o que vem a ser? Ela é um controlador único. Ela simplesmente é um local que controla tudo, que exerce influência sobre a reação e conduta de tudo que acontece no universo, de onde todos os circuitos do Pai, do Filho e do Espírito saem e retornam para Ele. Como é que vocês acham que o Pai Universal tem contato com todos os universos? São circuitos. São circuitos que rodam e que estão ligados a Ele, por aí Ele conhece e sabe tudo. Essa onipresença é relativa. É relativa, existe um circuito que faz com que Ele seja onipresente. Avona, o que é Avona? Que é o universo central. Essa é uma representação linda que eu acho de Avona. Você tem as 7 esferas aqui tem 245 milhões de planetas, e nessa esfera mais interna, 35 milhões de esferas de perfeição divina. Tá? Só para vocês saberem, quem decidir ir em direção ao paraíso, vai passar por cada uma dessas esferas antes de chegar à mão direita do Pai. Cada uma. E uma coisa importante que acontece de Avona é que Avona é um centro intermediário para os seres que descem para vir ajudar a criação e para os seres que sobem em direção ao paraíso. Então nós temos seres descendentes e seres ascendentes. Certo, Mário? Pois bem, por que a gente não enxerga o paraíso se ele é tão luminoso, tão iluminado? Porque ao redor dele tem esses corpos escuros de gravidade que eles não são sensíveis à luz. A luz não passa para cá, a luz não entra para lá. Porque senão dos 7 superuniversos você já conseguiria ver a luz desse paraíso que é tão gigantesco. Então é por isso que a gente não enxerga o paraíso. Então aqui você vai ter as 7 esferas secretas do Pai, os 7 mundos luminosos do Filho Eterno e as 7 esferas imensas do Espírito. Cada uma tem a sua função. As 7 esferas secretas do Pai, o Pai Universal é o segredo da realidade e da outorga do Espírito para os seres. É a origem e o destino da personalidade, é o controlador da energia, o sustentador universal. Olha, e através do circuito da gravidade universal centrado em si, o Pai é consciente de todas as autoconsciências através da criação. Então, aqui você entende o que vem a ser a onipresença. É um circuito, não é que o Pai esteja presente, ele está focalizado lá, mas a onipresença é feita através de um circuito. É diferente. O Filho, ele é responsável pela energia espiritual, enquanto o Pai é responsável pelo espírito e pela personalidade que nós temos. Este Filho é responsável pela energia espiritual todinha do universo. Então o circuito do espírito vai e gira em torno do Filho, enquanto que na mente do espírito ele é responsável pela mente. A mente vem do espírito, da terceira pessoa da Trindade. É o centro da gravidade da mente. E as esferas são ocupadas pelos 7 espíritos mestres que administram todos os universos. Muito bem, girando no sentido anti-horário estão os 7 superuniversos. Então nós temos estático, sentido horário, sentido anti-horário. E isso dá o equilíbrio físico. Físico para manutenção de tudo isso daqui. Os 7 superuniversos não são organizações físicas primárias. Em nenhum local as suas fronteiras dividem uma família de nebular, e também não cruzam nenhum universo local. O que significa isso?
que isso daqui é a verdade, isso daqui está separado, porque eles não se cruzam, mas é simplesmente uma posição no espaço. Aqui nessa cadeira ocupa aqui, eu posso pôr 7 cadeiras aqui, cada uma ocupa uma posição, só isso. Cada superuniverso é um agrupamento de espaço geográfico de cerca de 1/7 da criação, e cada um deles é mais ou menos igual aos outros. Nébadon é o nome do nosso universo, é uma das mais recentes criações dentro do superuniverso chamado Orvonton. Quem é isso aqui? É a Trindade do Paraíso. É aqui a origem da Trindade. Este é o Pai, o verdadeiro, o que se autolimitou. Este é o Filho, que é o próprio Pai, já na sua outra limitação, e este é o Espírito, que é uma associação do Pai com o Filho. Pessoal, como é que ele poderia criar outro ser se não for a partir dele mesmo? Não tem. Se ele criasse outro filho aqui, era a mesma coisa. Então precisa juntar esta associação para criar uma terceira coisa. Tudo bem em relação à Trindade? Ok? Quando você faz a interassociação entre essas deidades do paraíso, o que vai acontecer? Já não é o Pai, é Pai. Eu me associo com o Filho e crio o Espírito. E ao associar o Pai com o Filho, eu crio a quarta deidade chamada Pai e Filho. E continuando a associação, eu vou criar uma quinta, que é o Pai e Espírito. Uma sexta, que é o Filho e Espírito. E a sétima, que é a junção do Pai, Filho e Espírito. É por isso o número 7. Só. Porque se tivesse possibilidade de 8 associações, 9 associações, 10 associações, 10 seria um número mágico. E a gente inventa um monte de fantasia por causa do número 7. É simplesmente porque o Pai, a partir dele, começa a se transformar, a se associar e vai criando, e a possibilidade da associação de um triângulo são 7. Essa derivação da Trindade, dos espíritos mestres, supervisionam os 7 segmentos do grande universo, eles que criam e fazem acontecer, representam o espírito infinito nos universos evolucionários. Enquanto o espírito infinito é a fonte da mente, eles distribuem essa mente para todos os superuniversos. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho a distribuição e aqui eu tenho a manifestação. Para vocês terem uma ideia, nas várias religiões, no Egito chamava-se os 7 deuses misteriosos. Os hindus, os 7 Prajapatis, senhores da criação. Os judeus chamam dos 10 Sephiroths, não são 7, mas os 10. A teosofia, os 7 logóis planetários. No zoroastrismo, 7 deuses supremos. Na Bíblia, que ele cita em alguns capítulos, os 7 espíritos de Deus. Então é aqui a origem do número 7. Como é que é a organização administrativa do 7º superuniverso? Vocês já imaginaram o tamanho disso daqui? O que aconteceria se nós tivéssemos essa casa todinha sem paredes e as pessoas tivessem que circular por elas? Você põe paredes para o quê? Você põe paredes para justamente dividir os setores, mas a casa é única. Exatamente acontece. O universo tem uma administração, tem uma divisão administrativa, os 7 superuniversos. E essa divisão administrativa é o seguinte: eu começo aqui pela ilha central do paraíso. Quando eu chego no superuniverso, não dá para ver aqui, ele é dividido em setores maiores. Nós vamos ver, tem 10 setores, depois eu vou explicar para vocês. Setores maiores. Cada setor maior, olha aqui, ó, tem um chamado setor menor. Cada setor menor tem constelações. Cada constelação tem um universo local. Cada universo local tem um sistema, e os sistemas, a unidade básica, são os planetas habitados. Então você vê que daqui é como se eu criasse quadradinhos e falasse, legal, eu vou criar aqui partes e vou administrar por setor maior, setor menor, constelação, universo local, sistemas, até chegar em planetas habitados. Então daqui eu vou fazer esse tipo de representação, para ficar mais fácil para a gente entender. Daqui eu estou representando dessa forma. E aí o que acontece? Superuniverso.
cada superuniverso tem as características do espírito mestre que o administra. Portanto, o superuniverso número 1 é dirigido pelo Pai, o número 2 pelo Filho, o número 3 pelo Espírito e assim sucessivamente. Ele imprime aquela característica no superuniverso. Muito bem, cada setor maior desse é dividido em 100 setores menores. Por isso que você tem essas bolinhas aqui, tá vendo? Ó? Então eu tenho 10 aqui, aqui dentro dessas bolinhas eu tenho 100 setores menores. Ok? Cada setor menor eu tenho 100 universos. Vocês podem ver que o universo todo é decimal. Tudo é de 10 em 10, é uma coisa curiosa isso. Dentro aqui do setor menor, eu vou ter o que? 100 universos locais. 100 universos. O universo local é uma obra pessoal de um Filho Criador do paraíso. Então a função da segunda pessoa da Trindade é criar filhos, e esses filhos vão sair pelo espaço criando universos locais. A ordem dos Micaéis, eles são chamados ordem de Micaéis. E aqui tem uma confusão com a Igreja Católica que chama de Anjo Miguel, que é uma referência ao Micael, que é o criador do nosso universo local. E ele administra 10 milhões de planetas habitados. Então, cada filho da segunda pessoa da Trindade administra 10 milhões de planetas habitados. No senso comum, uma constelação é um grupo de estrelas que aparecem próximas uma das outras no céu, que quando ligadas formam uma imagem de um animal, objeto ou seres fictícios. Em gramática é o coletivo de estrelas, qualquer conjunto de estrelas pode ser chamado de constelação. Só que em 1930 um astrônomo chamado Eugène Joseph Delport, ele falou assim: mas para a astronomia a constelação é uma região no céu conforme proposto e adotada pela União Astronômica Internacional. Então esta região aqui eu posso chamar de constelação, ponto. Se ela vai ter uma forma, não vai ter, mas eu chamo de constelação. Nesse conceito astronômico, pertence a uma constelação não somente estrelas, mas qualquer objeto celeste que, visto a partir da Terra, esteja contido nesta região, mesmo sem qualquer ligação astrofísica com esta parte. Na verdade, normalmente estão bastante distantes uns dos outros, tudo que está em uma constelação mantém apenas um vínculo e ligação aparente. Por exemplo, olha, esta galáxia, a NGC 4414, ela está na constelação de Coma Berenices. É uma galáxia, mas ela está numa constelação, tem 55 mil anos-luz de diâmetro e está a aproximadamente 60 milhões de anos-luz da Terra. Então, dentro de uma constelação, eu tenho uma galáxia. Cada constelação, então, tem 100 mil planetas habitáveis, esferas arquitetônicas como sede central, governado por um Altíssimo e possui um fiel dos dias como observador da Trindade, isso não importa. E cada sistema, agora nós chegamos na unidade básica da administração, tem 1000 mundos habitados. Então, o nosso sistema tem 1000 mundos habitados onde a gente vive. Tá? Muito bem, um sistema é formado por milhares de estrelas, mas somente algumas delas têm ao seu redor planetas com potencial de vida humana. Em 1935, quando o livro foi entregue, Satânia, que é o nome do nosso sistema, e aí que vocês vão entender por causa dos seres rebelados, que ficou chamado de Satã, porque o nosso tema chamava Satânia, então ficou Satã, já comportava 619 mundos habitados e mais 200 em evolução. Então nós somos um sistema ainda jovem, temos 619 mundos habitados. O nosso sistema solar, este sistema que a gente vive, que a gente conhece, ele tem 3 bilhões de anos já funcionando como a gente, desta forma que nós estamos vendo hoje, e o nome dele que foi dado é Monmátia. Exatamente dessa forma ele tem 3 bilhões de anos. Urântia, a Terra, é o terceiro planeta a partir do Sol registrado com o número 606 de Satânia. Então, se tem 619, nós somos o 606. Urântia atingiu seu tamanho atual há 1 bilhão de anos atrás e a vida humana pensante, não a vida animal, surgiu há 1 milhão de anos. Aqui. Esse é o nosso número no paraíso. Quando um apóstolo viu este número, de alguma forma, ele associou 666 com o número da besta. Por quê?
Porque esse número para aquela época era tão grande que eles não conseguiam entender, como nós não conseguimos entender agora o que representa 150 milhões de anos-luz. Então essa história do 666, que é o número da besta, do Apocalipse, é crença. Foi nascido de qual foi o apóstolo que viu isso? Eu não me lembro o nome dele. O João. Ele viu isso daqui, ele só conseguiu entender esse final aqui e associou esse número gigantesco como o número da besta. Nosso sistema chama-se Satânia, ele está na constelação de Nor-Latiadec, no universo local chamado Nébadon, no superuniverso chamado Orvonton. Difícil, né? Pois bem, a nossa posição dentro da galáxia, da Via Láctea, é esta daqui. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sei. Subnitrato de pó de nada. E tem gente que se acha importante. E aí, onde é que nós estamos localizados aqui dentro? Vamos entender onde está Urântia? Lembra? Se eu pus aqui nós temos o espaço exterior, temos aqui o grande universo, a gente tem os mundos habitados, aqui nós temos os corpos escuros de gravidade que protegem o paraíso, aqui nós temos Avona, a ilha do paraíso, e agora nós estamos localizados no 7º superuniverso chamado Orvonton. No setor maior, nós estamos aqui em cima, chamado Splandon. No setor menor, chamado Ensa. No universo local, chamado de Nébadon. No sistema de Satânia, e nós estamos aqui. Agora, olha isso daqui e veja onde a gente está. Bom, curiosidade, para terminar, fala só sobre curiosidade sobre a criação em Urântia. Aqui, se nós olharmos, como é que todos esses universos, superuniversos, setor maior, setor menor, estão em relação ao paraíso? O que significa essa divisão? Essa divisão é muito curiosa, porque se você descer nos níveis, que são 7, se você olhar, nós temos aqui embaixo o nível físico, que é o domínio físico, que é o mundo dos planetas, onde está o nosso planeta Urântia. Está aqui, ó. Esse daqui é o domínio físico. Acima do domínio físico, nós temos 3 níveis chamados domínio moroncial. O que é moroncial? Ninguém pula do físico para o espiritual. Não existe, nem na matéria, nem na terra. Você pega elementos químicos, você não pode causar, você tem que ter fases. Então, este domínio moroncial, ele é uma mescla do espírito com o físico. Ele é uma mescla. Para que serve isso daqui? Isso daqui serve principalmente por hora, principalmente como um planeta educacional, quando você começar a sua ascensão no universo, e principalmente para se corrigir toda a nossa parte emocional, mental que adquirimos aqui na Terra. E aqui até você chegar no nosso universo local, você tem que sair de Urântia, passar pelo sistema, passar pela constelação e chegar no universo local. Do universo local você pula para o nível espiritual. Somente aqui você chega no domínio espiritual. E quando você sai do domínio espiritual, você realmente vai conseguir passar para cá e ir em direção ao paraíso. Então tem todo um trabalho que nós temos que engendrar conosco mesmo de subida. E essa subida significa o seguinte: no 7º nível temos os planetas físicos, aqui tem o chamado 7 mundos das mansões, que segundo o livro é onde você vai tão logo você morra, e um dos profetas também, dos apóstolos, ele viu um desses mundos e chamou de 7º céu. Não tem nada a ver com o 7º céu, ele simplesmente viu um desses mundos aqui, achou que era o paraíso, mas ele estava olhando aqui embaixo no mundo moroncial. E aí você vai ter o quê? Os seres que descem daqui para vir ajudar até o nível físico, a nós evoluirmos, e o caminho de ascensão nosso, saindo de um ser de origem animal até chegar à mão direita do Pai. Isso é lindo. A vossa esfera é tão precisamente administrada e fomentada com tanto e tal amor, que é como se ela fosse única no mundo habitado em toda a existência. Apesar de tudo que a gente fez,
O nosso Pai Criador, Ele habita, Ele faz, Ele cuida do nosso planeta, apesar da aparente caos que a gente vive, e que o pessoal fala, não é possível uma esfera ser cuidada com tanto amor e carinho como a nossa. Tanto é que nós somos como planeta, onde todo mundo quer vir observar, os estudantes querem vir observar o que acontece aqui, porque a gente está totalmente fora dos padrões universais. Tudo que aconteceu aqui é curiosíssimo. Então, isso significa que isso é uma oportunidade de evolução para todos nós gigantesca. Se a gente realmente quiser se transformar, quiser caminhar para o interior, isso significa que nós temos, apesar da dificuldade de viver aqui, do sofrimento, é uma oportunidade evolutiva gigantesca. E o espaço exterior, esse espaço exterior, o que ele é esse espaço exterior aqui? Esse espaço exterior, bem afastado no espaço, a uma distância enorme dos 7 universos, estão acumuladas órbitas de vastas e inacreditavelmente estupendas forças e de energia, que os nossos astrônomos já reconheceram. Falam, é impressionante. Entre os circuitos de energia dos 7 universos, esse gigantesco cinturão exterior de atividade é uma zona espacial de relativa quietude, que é isso aqui. E para finalizar, o que nós vimos? Nós vimos que nós temos um universo mestre, com o paraíso, Avona, com os superuniversos. Esses superuniversos têm setores maiores, setores menores, tem um universo local, tem uma constelação, tem um sistema, tem planetas evolucionários, e esses planetas evolucionários habitam ser de origem animal. E este ser de origem animal, ele tem que sair daqui e chegar no paraíso para cumprir o mandato do Pai, sede perfeito como eu sou perfeito. É isso o objetivo, pelo menos que nos foi informado, da gente estar aqui nesse processo evolucionário. E foi tudo que eu mostrei para vocês. Toda a movimentação do espaço é exatamente criar seres de origem animal para que eles caminhem e cheguem à perfeição do Pai no paraíso. Porque o Pai, ele é perfeito de forma infinita. Nós vamos ser perfeitos de forma finita.